Qual é o significado de seu nome? Eu é o mesmo que Deus. Neste caso, não o Deus máximo, o Senhor Deus do universo, mas aquele que tem o domínio completo de uma área da vida, ou seja, é um mestre completo. Moria, com ou sem o Y, tem dois significados mais relevantes. Do hebreu, significando meu professor é Deus, ou seja, aquele que segue os ensinamentos de Deus. E ainda, como ensinado pela mensageira Elizabeth Profe, é o mesmo que Maria, nome que indica a pessoa que tem grande poder de materializar a vontade do Espírito. E Khan, que não é um nome de pessoa, mas sim, um título que o amado mestre carrega em seu nome com orgulho, é uma palavra mongol que significa soberano ou aquele que comanda. Este título ficou conhecido mundialmente devido à ascensão mongol no período de Genghis Khan. Então, vejam que poder tem o nome do mestre Moria. Ele é o mestre soberano dos ensinamentos das leis de Deus. O mestre Ascenso Moria Khan detém o cargo de Shoan do primeiro dos 7 raios cósmicos, o raio azul. Shoan é uma palavra tibetana que significa senhor, mestre, diretor ou chefe. Quais seus ensinamentos? Moria nos ensina a atingir a perfeição dos nossos atos e palavras. Seguindo seus ensinamentos, estaremos sempre sob a proteção dos anjos do primeiro raio e encontraremos a fé em Deus e a direção divina para tudo. Ampliaremos nosso poder divino, nossa coragem, nossa luz e energia. Além de termos inspiradas qualidades de liderança, com o uso apropriado do poder e da palavra, manifestando a vontade divina. O ensinamento mais importante de Moria concerne a vontade de Deus, o plano divino que Deus tem para cada um de nós. Ele nos ensina que ao buscarmos o alinhamento com a vontade de Deus, gradualmente iremos nos reunir ao nosso eu superior. Mestre Moria representa o primeiro raio azul na hierarquia dos mestres ascensos, significando a força motriz, aquela que dá movimento às demais. Determinação, firmeza e liderança são os mais marcantes traços de Moria. Qual o plano divino que Deus tem para nós? O plano divino é a nossa missão e razão de vida e precisa ser manifestado ou concluído, para que possamos ascender na luz e cessar a roda viva de encarnações. Para que possamos ascensionar, não basta servir a vida e queimar karma, ou invocar a chama violeta. Além disso, precisamos manifestar o plano que Deus tem para nós e que antes de encarnar, nós nos comprometemos a concluir. Escolas. Moria foi o patrocinador direto das escolas de mistério, a Sociedade Teosófica, a Agni Yoga, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lighthouse. Em 1851, Moria contatou Helena Petrovna Blavatsky. Ele vivia sua última encarnação na Terra, e era o mais conhecido dos Mahatmas tibetanos, um príncipe Rajut na classe de guerreiros e governantes da Índia, muito respeitado por sua coragem e honra. O Mahatma Moria era, nas palavras de Blavatsky, um gigante, de quase 2 metros de altura, e de um porte magnífico, um tipo esplêndido de beleza masculina. Tinha como missão a luta em levar as antigas verdades espirituais do Oriente para as tradições do Ocidente, é o que faz de Moria um ser tão notável. Quando ascensionou? Em sua última encarnação terrena, foi Moria Khan, filho do monarca de Bangladesh. Nesta existência, ele renunciou ao trono do qual era herdeiro e abraçou a vida religiosa, tendo ascensionado em de 1888 a 1889. A comemoração de sua ascensão ocorre todo dia 4 de abril e seu retiro no plano etéreo está localizado sobre Darjeeling, na Índia. Em 1887, durante uma conversa com o escritor Charles Johnston, sobrinho de Blavatsky, quando ele perguntou sobre a idade do mestre Moria, Blavatsky respondeu: "Meu querido, não posso dizer exatamente porque não sei. Mas conto-lhe o seguinte. Eu encontrei Moria pela primeira vez quando tinha 20 anos. Ele era um homem no auge de sua força, na época. Agora, sou uma mulher velha, mas ele não parece nem um dia mais velho. Ele ainda está no auge da sua força. Isto é tudo o que posso dizer. Tire suas próprias conclusões."
Quando o Sr. Johnston insistiu e perguntou se os Mahatmas haviam descoberto o elixir da vida, ela respondeu seriamente: isso não é um mito. É apenas o véu que esconde um processo oculto real, o afastamento da velhice e da dissolução durante períodos que pareceriam fabulosos. O segredo é o seguinte: para todo ser humano há um climatério, quando ele deve se aproximar da morte. Se ele desperdiçou as suas forças vitais, não há escapatória, mas se ele viveu de acordo com a lei, pode atravessar esse período e assim continuar no mesmo corpo quase indefinidamente. Encarnações. Em suas encarnações mais importantes, Elmore atuou sempre mostrando sua fidelidade à vontade divina. Ele foi Abraão, o senhor da era de Ares, e viveu cerca de 175 anos. Ele trouxe para a humanidade o raio azul do poder divino. O nome Abraão significa pai ou líder de muitos. Abraão foi o progenitor das 12 tribos de Israel. Cada um dos filhos de Deus encarnados na terra pertencem a uma destas 12 tribos de Israel, descendendo, portanto, diretamente da linhagem de Abraão. Mória foi Melquior, um dos 3 reis magos a recepcionar a vinda da manifestação do Cristo em Jesus. Adorando a vontade de Deus no esplendor do Filho de Deus, Elmore em sua vida como Melquior aperfeiçoou a ciência dos corpos celestes e os ciclos da astrologia cósmica. Ele seguiu com precisão matemática a estrela da presença do Filho da Virgem Maria, e carregou o precioso presente de ouro, o eletrodo de ouro da mente de Deus, aquela mente que deveria ser perfeitamente manifestada na consciência universal de Cristo Jesus, o ouro do Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o ouro do ensino do Eterno Cristo, o Filho, que sai do sol dourado da justiça de ouro, a vida abundante que ele restauraria a todos, a oferta de sua mãe aos seus filhos. O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Mória encarnou como o Rei Arthur da Inglaterra, onde convocou a corte de Camelot para buscar o Santo Graal, e alcançar, através da iniciação, os mistérios interiores do Cristo. Historiadores contam que Arthur teria vencido 12 batalhas contra os saxões, sendo a mais gloriosa a de Badon Hill. Durante séculos, a história de Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda foi contada por toda a Europa, e ainda nos dias de hoje, pelo mundo afora, levando a mensagem da união em busca da verdade. Os Cavaleiros da Távola Redonda eram homens premiados com a mais alta ordem da cavalaria na corte do rei Arthur, durante o ciclo arturiano. A Távola Redonda, no qual os cavaleiros se reuniam, não tinha cabeceira, mostrando que todos são iguais perante Deus, com os números variando de 12 a 150. Assim como na história dos 3 mosqueteiros, eles colocavam em prática o lema máximo dos amados mestres ascensos, um por todos e todos por um. A Inglaterra do século XII encontra a alma de Elmore encarnada como Thomas Becket, arcebispo de Canterbury, Cantuária, defensor da Igreja e dos princípios cristãos, que entra em desacordo com o rei Henrique II. Os conflitos sobre a influência da Igreja nos assuntos políticos do reino atingem um pico e Becket paga por sua posição com sua própria vida. É brutalmente morto dentro de sua própria catedral. O assassinato executado por 4 cavaleiros que cumprem as ordens do rei. 3 séculos depois, Elmore retorna como Thomas More, chanceler da Inglaterra, durante o reinado de Henrique VIII. E mais uma vez a alma de Elmore se encontra em conflito com o rei da Inglaterra. O mesmo conflito entre Igreja e Estado surge, sob circunstâncias diferentes. Thomas enfrenta a separação de sua família, os anos de prisão e, finalmente, uma sentença de morte por decapitação. Seu fim dramático chega em 1535. Foi mais uma encarnação dessa alma inabalável que encontrou o martírio pelas mãos de um governante que não seguia os princípios mais elevados para exercer seu poder. Um governante que não se harmonizou à vibração do primeiro raio. As palavras finais de Thomas More para todos que testemunharam sua execução foram: "Eu sou o bom servo do rei, mas antes de tudo sou servo de Deus." Nestas 2 encarnações defendeu a fé e a verdade, discordando dos reis Henrique II e Henrique VIII. Vale explicar aqui, que estas 2 encarnações de Henrique, eram a alma de Pedro, o apóstolo de Jesus, que nestas 2 vidas como rei da Inglaterra,
mandou cortar a cabeça de Eumória, pois Mória não apoiava o seu abuso de poder. Aquibar, o Grande. No século XVI, Eumória nasceu no Oriente como Jalaluddin Mohammed Aquibar, o Grande. Aquibar nasceu em 15 de junho de 1542 em Agra e faleceu em 13 de outubro de 1605. Aquibar foi o maior dos imperadores mongóis da Índia, entre 1556 a 1605, e imperador do Hindustão. Dedicou sua vida à busca pela verdade. Ele foi descrito pelos historiadores como sendo um perfeito rei filósofo. Este grande amigo do povo comum, surgiu para eles como um pai. Na Índia, ele foi conhecido como o pai da tolerância religiosa, ao contrário de seus antecessores e dos costumes da época, porque ele permitiu ao seu povo o livre-arbítrio religioso. Aquibar levou seu povo a um elevado nível espiritual. Aquibar, o Grande, foi o avô do imperador Shah Jahan, uma das encarnações do mestre Kutumi, construtor do Taj Mahal. Mória também foi Matusalém, o homem que viveu quase 1000 anos mencionado na Bíblia. Foi iniciado e instruído em vida por seu pai Enosh, com o qual construiu o grande templo sagrado que não sobreviveu às guerras e saques ao longo da história. Seu padrinho espiritual era Melquisedeque, para muitos, Sanat Kumara. Suas muitas vidas na terra são um exemplo a ser seguido. Eumória foi a vontade de Deus manifestada em toda e qualquer situação. Conclusão. Eumória é o hierarca do Templo da Boa Vontade no plano etéreo sobre a cidade de Darjeeling, na Índia, no sopé do Himalaia. Este retiro é uma mandala e um campo de força que é usado pelas hierarquias solares para liberar incrementos de energia cósmica no planeta. Juntamente com os membros do Conselho de Darjeeling, os irmãos do Coração de Diamante que servem neste retiro sob o comando de Eumória ajudam a humanidade a organizar, desenvolver, dirigir e implementar a vontade de Deus como base para todos os movimentos organizados de sucesso. A sua devoção extraordinária à palavra e às obras de Deus assemelham-se a uma corrente forte que flui por todas as encarnações da sua alma na Terra, por ele sempre ter sido um fiel defensor, como advogado, mestre, e uma figura exemplar diante de nossas almas, elevando-se sempre em direção ao amor divino. Busque a comunhão com este mestre do primeiro raio entoando seu nome, como um mantra repetidas vezes, e verá como ele fará a diferença em sua vida.